Olá, seja bem-vindo à SR Consultoria e nós vamos dar continuidade à nossa interpretação da ISO IEC 7025. Lembrando que nós estamos interpretando o item 5, que é sobre a estrutura organizacional, e hoje nós vamos falar sobre o item 5.7. Eu chamei de estrutura de confiança estratégica, porque traz o item sobre como que a organização, a gerência faz para comunicar, as suas políticas, assegurando ali que o sistema de gestão seja eficaz, e também na questão de mudanças dentro da organização, o que a gerência pode fazer para, então, manter a integridade do sistema de gestão. Vamos lá ver esses dois requisitos e as explicações sobre eles. Requisito 5.7. A gerência do laboratório ela deve assegurar que haja comunicação a respeito da eficácia do sistema de gestão e sobre a importância de atender aos requisitos dos clientes e outros requisitos. E também sobre a integridade do sistema de gestão, que essa seja mantida quando forem planejadas e implementadas mudanças no sistema de gestão. Resumindo, a maneira mais formalizada, digamos assim, de fazer essa comunicação seria por meio das políticas, da empresa, que nós vamos ver lá no item 8.2, e também do desempenho de reuniões, é o que a gente chama, mas nos processos de análise crítica. A reunião de análise crítica pode ocorrer, o processo de análise crítica ele pode ocorrer de várias formas, não precisa ser exatamente por meio de uma reunião. Podem ser levantados os dados e ser sumarizado e apresentados por meio de uma reunião, claro, mas é mais o processo em si documentado, de desempenho do sistema de gestão, por meio dessa análise crítica, dando um feedback de todo o sistema de gestão, se ele está implementado, sobre o grau de implementação dele, e a gente vai ver isso mais lá no 8.9, que trata dessa exigência da norma. Essas seriam as duas maneiras assim mais formais, fica mais evidente essa comunicação. No entanto, todas essas outras formas que eu comentei também são válidas, e numa linha de auditoria, eu sempre gosto de trazer como que isso é avaliado numa linha de auditoria pela CGEC ou pela auditoria interna, um olhar do monitoramento, ser visto, verificação também física, da estrutura da empresa, do dia a dia ali, de como que acontece essas situações, de implementação desse requisito, percepção também desses avaliadores, desses auditores que vão visitar, então, a empresa para fazer esse monitoramento, se realmente isso é cumprido na prática, se na prática o que está lá na política, ele vale também para o dia a dia da empresa. Vamos supor que a política da comunicação, da política da organização, vamos tomar como exemplo que essa comunicação da política, ela vai ser verificada se isso realmente é comunicado em todo o sistema de gestão, para os parceiros também, para as partes interessadas, se essa política ela está ali internamente comunicada, exposta, ela está ao alcance de todos, Na reunião de análise crítica, de desempenho de análise crítica do sistema de gestão, esse feedback, se forem levantados todos os pontos que são importantes para a manutenção desse sistema de gestão. Então, tudo isso vai ser verificado no momento de avaliação, e a empresa também tem a sua própria forma de checagem, de monitorar toda essa parte de manutenção, toda essa parte de eficácia do sistema de gestão, como, por exemplo, por meio de indicadores de desempenho. É uma forma da própria organização estar demonstrando a evidência de que ela leva a sério da importância ali para os seus setores, sistema de gestão, porque os indicadores eles podem ser representativos de cada processo, Pode ter por exemplo, um indicador mais representativo do processo como um todo. Vamos pegar um exemplo aqui do processo de compras, Pode ter um representativo ali de todo o processo e os subdivididos por microprocessos. Então, é uma forma também de comunicação, é uma ferramenta que a gerência pode tomar de que ela está monitorando seus dados, ela está dando importância, à eficácia desse sistema de gestão. Então, se pensar bem, todos os requisitos que tem no referencial normativo, eles são já uma forma de, digamos assim, exigir, de cobrar desse sistema de gestão, dessa organização, pedir providência, dessa organização, de que demonstre que esse sistema de gestão, ele é realmente, que esses requisitos são realmente atendidos, e que fazem esse sistema de gestão, então, rodar de forma contínua, e sempre também com a melhoria contínua, melhoria contínua tem 8.6 que a gente também vai estudar depois. Continuando na linha B, integridade do sistema de gestão seja mantida quando forem planejadas ou implementadas mudanças no sistema de gestão. Então, antes da gente entender quais são as mudanças, vamos entender primeiro o que ele quer dizer com integridade do sistema de gestão. Integridade é o que a própria palavra fala, o que é ser íntegro, É você, o quanto mais próximo daquilo que você diz que faz, você faz. Isso é integridade. Se a gente for tomar como requisito pessoal, isso, a gente quando fala, nossa, aquela pessoa é íntegra. Então, ela é íntegra por quê? Porque ela é muito praticamente o que ela diz que ela realmente é. Se você for ver na vida dela, na prática, ela é uma pessoa, o que ela fala, ela faz. Então, no sistema de gestão, a integridade tem a ver com isso.
eu escrevi que eu vou comunicar a minha política da qualidade, como a gente viu no requisito anterior, né? Desculpe, a minha política da gestão, né? Que a gente está num ambiente de ISO IEC 17025 que pode estar atrelada à política da qualidade também. No entanto, a gente chama de política de gestão do laboratório, porque ela é aí abrangente, né, a esse contexto ISO IEC 17025. O que seria esse sistema de gestão íntegro? O quanto mais você diz que vai fazer, você faz. Se a organização está se propondo a cumprir com esse referencial normativo, então ela precisa dar evidências dessa integridade. Essa evidência da integridade, ela é cobrada, ela é exigida da norma, né, principalmente quando vão ver planejamentos maiores ali da organização, às vezes não só do laboratório, mas da organização. Uma mudança, por exemplo, seria na estrutura física, na estrutura da equipe, ou se a empresa passa por momentos de dificuldade financeira e ela tem ali o sistema de gestão implementado, o seu escopo de acreditação para atender, então como que ela lida com isso? Como que a gerência vai assegurar, vai pensar em estratégias, por isso eu chamei esse requisito de estratégias, né, de confiança, de assegurar a estratégia, né, da organização. Então, por conta disso, porque ela tem que ter uma estratégia de como que ela vai fazer para manter essa integridade, para que cada requisito desse referencial seja cumprido, não seja deixado para menos seu potencial desempenho que ele possa atender na sua completude esses requisitos. Traduzindo, quais seriam essas mudanças que poderia haver? Uma delas que eu comentei aqui, estrutura física, estrutura financeira, de orçamento, né, anual. Vamos supor que naquele ano está com o orçamento mais justo, então como que o setor financeiro da organização ele vai pensar então para manter esse sistema de gestão quando ele tem um orçamento mais justo? Para que tanto a questão de confiabilidade dos serviços, né, a qualidade desses serviços, com que esses serviços são entregues e colocando aqui dentro de qualidade, porque eu posso usar o pilar, sim, qualidade com a ISO ETS 705, porque ela é baseada nos pilares da ISO 9001. A confiabilidade aqui, ela pode ser colocada dentro do quesito qualidade, sim, tá? É um conceito que eu gosto de usar e eu uso porque tem tudo a ver. Então, a qualidade nos resultados tem a ver com confiança nos resultados, com certeza. Como que ele vai fazer para manter, então, né, essa eficácia, essa eficiência dessas atividades, desses serviços, quando ela está com um orçamento mais justo? Agora vamos tomar um exemplo mais de força maior, que a gente teve recentemente. Na verdade, nós estamos tendo ainda, porque eu estou gravando em junho de 2022, e a gente ainda está passando aí pela questão da pandemia, né? Então, como que as empresas fizeram, as empresas, esses laboratórios acreditados, como que foi feito para que mantivesse, então, essa eficácia, né? Nós vimos pela questão de monitoramento, que é uma forma de medir, né, a eficácia, talvez a mais completa, de se medir a eficácia do sistema de gestão, de dar feedback sobre o sistema de gestão. Tomando como exemplo, então, para lidar com essas questões da pandemia, vamos tomar a auditoria interna. Então, como que uma organização pensou para resolver essa situação e se há serviços que ainda podem continuar sendo fornecidos, como que a gente lida com essa situação? Então, um exemplo prático, né, do que a gente passou nesses tempos aí, para as organizações analisarem criticamente como que iam manter esse sistema de gestão, não só pela questão financeira, mas pela questão também de integridade do sistema de gestão. Como que eu vou manter, por exemplo, uma auditoria interna, um programa de auditoria interna, sendo que não pode ter, os meus serviços são de campo, são os serviços da maioria, que as avaliações precisam ser acompanhadas no presencial, e a gente não pode, né, tá tendo contato. Né? Eu não posso receber esses auditores aqui, enfim, não podemos nem estar dentro da empresa trabalhando. Né? Então, foi um aprendizado, talvez os maiores que nós tivemos até então, para lidar com essa situação, talvez que as empresas tiveram até então, para lidar com uma situação extrema, de uma força maior que nós não estávamos esperando. No primeiro momento, com as auditorias internas, para tudo, foi a disposição imediata, se nós estivermos então tratando, né, esse risco, a disposição imediata seria então vamos entender primeiro o que está acontecendo e como vamos lidar com isso. Num segundo momento, vamos ver então quais são os serviços que podemos dar continuidade. Num terceiro momento, o que faremos então com essa questão de auditoria interna quando ela tem que ser presencial? Vamos ver então o que dá para ser feito no remoto. Os requisitos gerenciais podemos monitorar à distância. Perfeito, então daremos continuidade assim. Precisamos de regras, de organização de como que isso vai ser feito para que se mantenha a qualidade desses serviços, a confiabilidade dessa avaliação. E num terceiro ou quarto momento, o que podemos fazer da avaliação de serviços técnicos à distância? Como que vamos fazer isso? Vamos usar uma videoconferência? Vamos usar a gravação de uma câmera de um celular? Vamos usar uma câmera monitorando o local? Então, vamos estabelecer as regras de como isso deve ser feito. O CGEC e Metro, a primeira coisa, né, tomando eles como exemplo, foi isso que foi feito na prática. Né? E agora, passando já os tempos, já em junho de 2022, né, depois de mais de 2 anos aí lidando com essa situação, nós já nos adequamos, nós já
mitigamos esse risco, né? E conseguimos minimizar, então, a forma de como lidar com isso, né? E de como, então, manter a integridade desse sistema de gestão, o atendimento a esse referencial normativo dentro da organização, lidando com toda essa situação. Então, esse seria um caso, eu trouxe esse porque é um caso extremo, né? Que onde seria, assim, que a gente não sabia de início nem o que queria acontecer. E nós lidamos com a situação e usando então essa ferramenta de analisar criticamente a situação para poder verificar como que vai manter a integridade desse sistema de gestão, mesmo com essas mudanças repentinas, né? Aí nós podemos chamar esses tipos de mudança de força maior, repentinas, né? De caso extremo, em que a organização ela teve que lidar com essa situação. Ok, passando tudo isso mesmo nessa situação toda, né? No sistema de gestão ele trabalha por meio de evidências. Então, lá nas análises críticas, né, nas avaliações seguintes, precisava ali ter uma evidência, então, da organização, como que ela lidou com isso, como que ela levantou esse risco, né, os riscos inerentes, né, porque o risco já estava colocado, né, como que ela lidou com essa situação, então, para mitigar esse risco, quais foram as medidas tomadas para mitigar e como que ela fez cumprir com esses requisitos mediante essa situação. Essas evidências todas precisam ser documentadas para que depois, numa linha de avaliação, seja demonstrada, então, pela organização ao seu órgão de acreditação, que é o Inmetro, neste caso, seja o Inmetro, e também nas auditorias internas, nos monitoramentos que a própria organização deve fazer do seu sistema de gestão, colocando, então, como que lidou, então, com essa situação para que a confiança desse sistema de gestão, a integridade fosse mantida. Tem vários outros exemplos que eu poderia colocar aqui, né, a mudança de pessoal, né, quando você tem que substituir, por exemplo, um gerente técnico, né, um responsável técnico que assina ali os relatórios de ensaio, e aí tem que ter uma pessoa substitutiva para que comece a assinar os relatos de resultados, ou os laudos de resultado, ou de análises, ou de amostragem que seja. Então, esse signatário autorizado, ele precisa estar preparado, e às vezes ali a empresa, às vezes uma questão, né, do próprio profissional de desligamento, da própria empresa que quis desligar, mas ele precisa ser substituído. Então, seria uma função ali bem crítica para poder estar substituindo. Então, como que a organização lida com isso? Se teve essa situação, como que lidou com isso? Tinha outra pessoa já preparada, encaminhada? Ela deu a formação necessária para essa pessoa? Ela substituiu essa pessoa? Esse profissional é um profissional, digamos que crítico para que os serviços continuem, né? Porque precisa ter essa pessoa autorizada e com a competência necessária para assinar esses relatos de resultados e os serviços continuam, eles não param. Como que ela lidou com essa situação? Então, tudo isso precisa ser documentado, depois ser evidenciado como que é realizado. Então, essa questão, como que a organização, né, devido que a organização documente como que ela faz demonstrar tudo isso. Aqui está pedindo essa documentação escrita, Silvia? Não está pedindo. Mas aí tem que pensar como que você vai demonstrar isso numa linha de auditoria, numa avaliação. Então, eu já dei aí as deixas, né, os caminhos por onde você pode demonstrar. Na própria documentação, então, de análise crítica, comunicação da política, próprias tratativas desses problemas no levantamento dos mapas de riscos e oportunidades. E nesse caso, por exemplo, que eu citei da pandemia, isso deve estar, né, mapeado como um risco maior, extremo, né? E como que foi mitigado, como que foi classificado, como é que lidou com isso, quais as ações disso que foram tomadas e que estão sendo tomadas, mantidas, porque isso ainda não fechou, ainda estamos lidando com isso. Por exemplo, eu tive casos de fazer uma auditoria interna e avaliações externas também, e a organização tratou disso lá em 2020, 2020 esqueceu disso nas análises críticas dela. Numa ótica mais física, infelizmente, né, nós ainda estamos passando por essa situação. Isso deveria aparecer nas análises críticas, o pessoal estabelece em geral anual, elas deveriam aparecer nas outras avaliações de análise crítica, nas outras análises críticas, e teve a organização que colocou lá em 2020 e depois não tratou mais. Colocou as ações, tudo ali de mitigação e tal, mas depois esqueceu de continuar tratando. É uma não conformidade, porque o problema ainda, infelizmente, como eu disse, né, a gente ainda está lidando com ele. Ter um acompanhamento, essa demonstração da evidências da integridade do sistema de gestão, que ele se mantém, mesmo com as mudanças. Para finalizar, então, esse requisito, eu gostaria de fazer algumas colocações aqui, que acho que são importantes. Quando a norma ela cita a gerência do laboratório, não necessariamente precisa, então, ser uma única pessoa. Já comentei disso em outras tratativas aí dos outros requisitos anteriores. Mas é sempre bom deixar isso claro, tá? Então, a gerência do laboratório não quer dizer que é só a gerência em si do laboratório em si. Se esse laboratório ele está numa organização, vinculado a uma organização maior, então a gerência ali é a gerência da organização, tá? Então, como que eles lidam com isso? Se reflete no laboratório, como que essa gerência lida com isso, tá? Aí, quando eu digo organização maior, aqui não é só aquele caso do laboratório de primeira parte que está ligado numa indústria, tá? Porque, às vezes, a gerência do laboratório, desse laboratório, ela está bem
delimitada ali, que não está muito sendo... não tem muita interferência da gerência maior daquela organização. Ela tem uma certa independência, digamos assim. Tá? São exemplos que eu estou citando aqui só para a gente se situar, abrir aqui a mente para ver como que a gente trata disso quando fala que essa gerência deve assegurar. Tá? Então, pode ser visto como a gerência da organização, se essas gerências elas estão bem ligadas, né? A gerência do laboratório ali em si, daquela unidade acreditada, com essa gerência maior, pode ser uma indústria, pode ser um centro de pesquisa, enfim. Né? E quando esse laboratório é mais independente, aí sim, vai estar falando da gerência em si do laboratório, tá? E essa gerência não é necessariamente o gerente de ali que, né, o gerente técnico que cuida dos ensaios, das salas de ensaios, dos laboratórios de ensaio, mas é a gerência da organização da UAC como um todo, tá? Mas o texto da norma refere-se à função de gerenciamento do SG como um todo, né? Então, o que eu acabei de falar aqui, distribuída, atribuída por pessoas diferentes, desde que sejam bem definidas as responsabilidades e autoridades, né, que eles têm sobre as tarefas pelas quais devem responder, ok? Então, se é um gerente técnico, por exemplo, ele vai ter que, se o laboratório, vamos supor, aquele exemplo que eu dei lá no início dos primeiros requisitos, que é muito comum, né, ter o gerente que trata mais da questão administrativa, né, do comercial, do compras, da contratação de pessoas, da gerência de informação, que cuida mais dessa parte, e aí tem o gerente técnico, que cuida da parte do acompanhamento das atividades de amostragem, ensaio, calibração, quais sejam. Né? Então, quando tem duas gerências ou mais ali nesse laboratório, nessa unidade acreditada, então, cada gerência no seu âmbito, no seu contexto ali, nas suas responsabilidades, nas suas atividades, as quais são delimitadas ali para ele, né, cumprir, é nesse âmbito que ele vai estar demonstrando, tá? Então, como que ele faz para demonstrar naqueles serviços, né, essa integridade com o sistema de gestão? Então, isso é visto também por cargo, por função, tá? Da gerência também, ok? E se tem uma direção, e aí tem uma gerência, da mesma forma, né? O que o diretor faz para cumprir com isso? O que o gerente, o gestor do RH faz? Né? Então, isso é integrado, né? Ele é visto de forma completa, em cada processo, em cada processo mesmo, em cada atividade que a organização, em cada atividade que a organização realiza, se propõe a realizar, né? Neste caso, precisa definir quem comunicará a eficácia do sistema de gestão e assegurar que as exigências acordadas com o cliente sejam cumpridas e que a integridade do sistema de gestão se mantenha, mesmo quando passa por mudanças consideradas ameaçadoras para o desempenho do laboratório. Então, a gente já falou bastante sobre isso, né? Mas aqui fala que precisa definir quem que vai comunicar a eficácia, tá? Então, quem que comunicará, né? Quem que vai assegurar, então, essas exigências acordadas com o cliente, né, que elas sejam cumpridas. É o comercial, que em geral trata com o cliente, que traz as propostas de clientes para o laboratório? É o gerente técnico do laboratório? É a direção que vai assegurar? Então, quem dessa gerência, quem faz o quê? Podem ser mais de uma pessoa, mais de uma gerência, né? E até deve ser, né? Cada um, como eu disse ali anteriormente, na sua função, deve colaborar, né? Para que seja comunicada essa eficácia do sistema de gestão ali no seu âmbito de atuação. No entanto, é preciso definir bem quem faz o quê, né? Quem comunica o quê, quem assegura o quê e em cada momento, né? Em cada atividade. Então, onde que deve estar isso? Como que a gente evidencia isso, então? Lembra que eu comentei que o próprio descritivo de cargos e funções também, né, é uma ferramenta para dar essas evidências numa linha de avaliação aí de monitoramento do laboratório? Então, seria isso, tá? Atentar bem aí, então, para a questão de também responsabilidade e autoridade com relação a esses dois requisitos aí que a gente, subitens, né? E requisitos que a gente viu, ok?